paz do Senhor, amados. Estou aqui nesta noite mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para depois nós orarmos. E o Senhor, me deu uma palavra que está lá em Apocalipse 2, a primeira carta, à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7, fala assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pôde sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Revelação, Apocalipse significa revelação, é uma revelação que o próprio Senhor Jesus dá a João quando ele está ali preso, na ilha de Patmos. E o Senhor Jesus, ele começa falando dessas 7 igrejas, 7 que significa totalidade, 7 é um número perfeito, 7 é um número inteiro dentro da palavra. E essas 7 igrejas simbolizam as 7 igrejas da dispensação da graça. Os períodos, Então é a totalidade das igrejas, desde a primeira igreja até a igreja de hoje. E nós sabemos que ele começa pela igreja de Éfeso. Por que ele começa pela igreja de Éfeso? Por quê? Porque João era o pastor da igreja de Éfeso. Então, ou seja, primeiro é nós, O julgamento de Deus, ele começa primeiro em nós. Aqui eu quero só ler um texto que está aqui em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 17. Que fala exatamente sobre isso. Olha o que diz. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então o julgamento de Deus começa por nós. Começa pelas nossas vidas. A correção, começa, Deus corrige o quê? O filho. Quem é filho? E aí ele começa pela igreja de Éfeso, e a primeira coisa que ele fala: conheça as tuas obras, o teu trabalho. E mais no verso 4 ele fala: porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, obra sem amor, o que ela é? Ela é uma obra sem valor. Para Deus ela é uma obra sem valor. Obra, quando se tira o amor de um trabalho, de uma obra, o que fica, irmãos, é autopromoção, é competição, egocentrismo. O que fica é o que nós temos visto muito por aí. Então a obra, o amor é o que autentifica a sua obra. É o que autentifica a sua obra, é o amor. E lá em João 13:35 fala assim: nisto conhecereis se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós somos conhecidos pelo quê? Pelo amor. Aí Mateus 7, olha que interessante. Mateus 7, gostaria que você lesse juntamente comigo a partir do versículo 12. Fala assim, olha o que fala. Desculpa, 12 não, a partir do 16. Fala assim: por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a obra má dar frutos bons. Aí o 20 fala assim: portanto, pelos seus frutos conhecereis. O verso 22 fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que o Senhor não conhecia eles? Eles tinham obra, mas não eram por amor. Não eram por amor. Nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas, elas têm dom.
Mas a palavra fala que nós somos conhecidos pelo fruto. Nós não somos conhecidos pelo dom. Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala, Coríntios fala, né? Que um dia tudo isso vai cessar. Tudo vai acabar. Lá na glória ninguém vai precisar ter dom de nada. Ninguém vai precisar curar ninguém, porque todo mundo vai ser curado. Ninguém vai precisar profetizar nada para ninguém, porque tudo nos será revelado. Então, mas 1 Coríntios 3 fala, mas 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. E 1 João fala que aquele que é nascido de Deus, ele ama. Aquele que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Como que pode um filho? O filho tem que ter o DNA do pai. Se ele não tem o DNA do pai, ele não nasceu daquele pai. Então nós temos que entender que quando nós somos nascidos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Em Romanos 5,5 fala que o amor de Deus já está derramado em nossos corações pelo Espírito que Ele tem nos dado. Então o amor de Deus já está derramado em nossos corações. Então, eu tenho que aprender a expressar esse amor. Mas é um amor, irmãos. Amor, ele não tem... É um mandamento. A palavra de Deus fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele fala mandamento. Mandamento. Não é aquela questão, eu vou ajudar o fulano, porque o fulano, quando eu precisar, me ajuda. Isso é troca, isso não é amor. Eu vou na igreja, porque se eu não for, o pastor não vai me ver, e depois ele pode... Não, você também não está indo por causa de Deus, você está indo por causa do pastor. Isso aí também não é amor ao Senhor. Eu vou fazer... Aí chega diante de Deus, Deus, igual esses aqui. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos. Aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Irmãos, e como nós temos visto isso hoje, pessoas usando dons para ganhar dinheiro, pessoas usando dons para comercializar a palavra de Deus. Não é verdade? E essa igreja, ela tinha trabalho, ela tinha dom, ela tinha obra, mas ela não tinha amor, ela não tinha fruto. Nós seremos conhecidos pelo fruto. Nisso conhecereis os meus discípulos, se tiverdes amor. E a palavra de Deus também fala, lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 12, que a nossa obra, ela é comparada ao ouro, à prata, a pedras preciosas, a feno e madeira. E fala que a nossa obra ela vai passar pelo fogo. Prata, ouro, pedra preciosa passa pelo fogo e sai do outro lado. Mas madeira e feno não. Madeira e feno eles são consumidos. Então, nós precisamos entender que ou eu faço pelo amor, ou por qual que é o motivo. Isso aí é algo que nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos revele, nos mostre, Senhor, eu tenho feito verdadeiramente a tua obra por amor? Será que tristeza que vai ser chegar naquele dia e dizer, olha, eu nem vos conheço? Nem vos conheço. Não conhece por quê? Porque não é amor, não faz parte da família de Deus. Tem dom, mas não tem amor. E a igreja de Corinto, se você ler a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, você vai ver uma igreja totalmente mundana. Em 1 Coríntios 3, ele fala, no início do capítulo, né? Depois ele fala sobre essas obras aí, que vão passar pelo fogo. No início do capítulo ele fala assim, eu não pude falar com vocês como espirituais, porque ainda sois carnais, porque no meio de vós ainda há inveja, brigas, dissensões, partidarismo. Vamos, havia prostituição no meio da igreja, havia tanta coisa naquela igreja, que no final, quando Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava preocupada em ter dom, sendo que eles não tinham frutos, sendo que eles brigavam uns com os outros, um entrava na justiça contra o outro. Era a igreja que tinha partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Pedro. E ele fala assim, nós temos que ser, sabe de quem? De Cristo, de Cristo.
Então a igreja tinha partidarismo, tinha inveja, tinha dissensões, tinha de tudo. Prostituição. Se você ler lá no capítulo 5, Paulo fala que geralmente se ouve falar de vós, que há prostituição no meio de vós. Irmão, já pensou? Geralmente, ou seja, é comum as pessoas falarem da prostituição que tem no meio da igreja. E Paulo vai conversando, vai falando de várias coisas com as igrejas. Quando chega em 1 Coríntios 13, é um grito de socorro que ele dá, que ele fala, olha, vocês querem dons, mas se você tiver dom e não tiver amor, você não é nada, nada. Ele fala, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que tantas coisas que ele fala, vai ser como um sino que tine, ou seja, só faz barulho, não tem nada, não tem conteúdo nenhum. É oco. Então tem muitas pessoas que são assim. Não é verdade? Então o trabalho, irmãos, a obra de Deus, ela tem que ser feita por amor. Se não for por amor, ela não tem valor para o Senhor. Então, ser usado não é ser aprovado. Então, entenda uma coisa, ser usado não é ser aprovado. O que nos aprova diante de Deus é o amor. E tem outra coisa que essa igreja tinha também. Ele fala assim, no verso 2, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pôde sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Por que eles achou eles mentirosos? Porque eles conheciam a verdade. Eu só posso falar que uma coisa é mentira se eu sei a verdade. Se eu não sei a verdade, eu vou acreditar na mentira. É como essas profecias que as pessoas, né, principalmente agora, nossa, é tanta profetada que as pessoas mandam. Por quê? Ah, irmã, por que você diz isso? Irmão, eu digo, sabe por quê? Porque não bate com a palavra. Paulo, ele fala assim que nós devemos julgar a profecia, não o profeta. Por que eu posso julgar a profecia? Porque a profecia, irmãos, ela tem que estar de acordo com a palavra, porque Deus, ele não é de homem de duas palavras, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor falou que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Então, como que pode chegar um profeta para você e te falar algo que é totalmente contrário à palavra de Deus? Então, aquela profecia você pode descartar. A profecia que a gente pode falar é de Deus, é aquilo que está na palavra, que está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode descartar, porque não veio de Deus. Porque Deus ele não vai entrar em conflito consigo mesmo. Né? Nele não há nem sombra de variação. Ou seja, eu não penso uma coisa hoje, ele pensa outra amanhã, não. Ele é imutável, ele não muda. Então, essa igreja, ela tinha trabalho, ela tinha conhecimento, mas ela não tinha o principal, que era o amor, que é a essência de tudo. Tudo nós precisamos do quê? De amor. E aí, Deus dá um conselho, Jesus dá um alerta para eles. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ô, irmãos, tudo passa pelo arrependimento. O arrependimento é o começo de tudo. Arrependimento significa... A palavra é metanoia, significa mudança de mente. Quando eu mudo a minha mente, a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. Eu mudo até o meu sentimento. Tudo passa pelo pensamento. Então, eu penso, alimenta aquele pensamento vira um sentimento, aquele sentimento vai virar uma ação e que vai ter uma reação. Então, eu preciso me arrepender. E quando há verdadeiro arrependimento, irmão, há mudança de atitude. Se não houve mudança de atitude, irmão, não tem arrependimento. Às vezes as pessoas vão lá, né, por exemplo, no dia da ceia. Ah, eu arrependo, pede perdão. Aí no outro dia está praticando a mesma coisa, irmão, não arrependeu. Não arrependeu porque não houve mudança de atitude. Não houve a mudança. Tem pessoas, irmãos, que é mau caráter, se converte e continua sendo mau caráter. Agora, tem pessoas que Deus se deixa moldar. Jacó era um homem que ele era o quê? Um usurpador. Ele, né? Usurpar significa roubar, pegar aquilo que não é seu. Enganador. Mas o quê? Deus moldou o caráter de Jacó. E nós podemos ver que Deus só faz aliança com ele quando esse caráter dele é moldado. E ele passa a chamar Israel. Deus não fez uma aliança com o enganador, com Jacó. Deus fez aliança com Israel. Está lá em Gênesis 35, quando ele
chama ele, leva ele para Betel, fala com ele para tirar os postos de ídolo da meio da família, que ainda havia idolatria no meio deles. Aí Deus fala assim, não chamará mais Jacó, mas Israel. E aí, nele, ele renova a aliança que ele tinha feito com Abraão e com Isaac. A partir daquele momento, então ele passa a ser o que? Um patriarca, né? Um dos patriarcas de Israel. Então nós entendemos, irmãos, que arrependimento é para agora, é para hoje, é urgente, é urgente. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Deus está nos dando uma oportunidade agora nessa quarentena de estarmos com a nossa vida voltada para Ele, de estarmos com a nossa vida no altar, de estarmos passando por esse crivo do Senhor, de falar assim, Deus, me mostra o meu caráter, me molda, trabalha em mim, me muda, me transforma. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos tendo essa oportunidade hoje. Porque antes estávamos tão atarefados. E às vezes, irmãos, nós estávamos tão atarefados até com a obra de Deus. Até com a obra. Mas e a obra, se ela não foi feita por amor, só gastou seu tempo. E você não teve intimidade com o Senhor. Então, o que às vezes até a obra nos separa do Senhor. E outra coisa, irmãos, aí ele fala assim, volta e lembra de onde caíste. Aonde que foi que eu caí? Onde que eu comecei a fazer a obra de Deus relaxadamente? Onde foi que eu comecei a ir na igreja por ir? Sabe, me tornei religioso, apenas religioso. Vou porque, ir no domingo e no meio um culto da semana tá bom, alguns só o domingo, outros só no culto de Santa Ceia. Aí o corpo come 3 vezes ao dia, o espírito não alimenta uma vez na semana. E aí o que vai morrer? Claro que é o espírito que vai ficar fraco, né? E a carne vai ter toda força. Então nós precisamos crucificar a nossa carne, nós precisamos jejuar. Sabe o que é jejum? O jejum é afligir a alma. Quando o Senhor fala no Velho Testamento, e afligireis as vossas almas, significava que aquele dia eles iam jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós estamos matando a nossa carne e fortalecendo nosso espírito. A nossa carne ela vai enfraquecendo. E durante esse período, o nosso caráter ele vai sendo revelado. Deus revela o nosso caráter. Deus revela o nosso caráter. Para que nós possamos ser moldados. Segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então a igreja, essa igreja então tinha obra, tinha conhecimento, mas não tinha amor. E aí o Senhor fala, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. O que é o castiçal, irmãos? Apocalipse 1:20 fala o que é o castiçal. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, né? Estão aqui, ó, na mão de Deus. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele está dizendo, olha, eu vou tirar a igreja, se vocês não se arrependerem. E infelizmente, irmãos, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A igreja de Éfeso, ela chegou a ter mais ou menos 2.000 membros naquela época, hein? Só que eles não se arrependeram, porque a igreja, aonde era a igreja de Éfeso, hoje é a Turquia. E lá, irmãos, 95% das pessoas são muçulmanas. Olha para você ver, o evangelho era uma igreja grande, que tinha obra, que tinha conhecimento, que podia ter crescido o evangelho, mas o evangelho se perdeu no meio. As pessoas viraram religiosas e até que aquela igreja ela foi fechada. Não existe mais. Cristianismo lá, irmãos, cristianismo lá praticamente não existe. É 0, alguma coisa de cristãos que tem. Mesmo assim são perseguidos. Então Deus está nos dando uma oportunidade, dizendo para nós assim, olha, se você está achando que porque você é usado, você é aprovado, eu estou aqui para te dizer que não. Que não. E que nos autentifica diante de Deus, que nos faz a nossa identidade diante de Deus é o amor. E o amor, ele é benigno, ele é sofredor. Daí vai falando, o apóstolo Paulo, ele fala tantas qualidades do amor, ele é fiel.
Então, amar é se doar para o seu próximo. É se doar, é doar o seu tempo, muitas das vezes, o seu ouvido para ouvir a situação de uma pessoa, é ajudar na área financeira se for necessário, é ajudar onde a pessoa precisa, mas sem querer, sem troca, porque se tiver troca não é amor. O amor, ele não é uma palavra simplesmente. A palavra de Deus fala que Deus, ele provou o amor por nós, dando o seu filho para morrer no nosso lugar. Ele provou que nos ama. E você tem provado que ama o Senhor? Ele provou o amor dele por nós. Será que nós temos provado o nosso amor para com ele, através das nossas atitudes? Será que Deus tem olhado para nós e ele tem se alegrado em nós, na nossa vida? Então, vou deixar essa reflexão para você nesta noite. Será que Deus, ele tem se agradado de nós? Ah, meu irmão, porque a palavra de Deus fala que se o Senhor se agradar de nós, nossa, que maravilha! Davi, ele fala, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o que agrada ao Senhor é isso aí. Trabalho, conhecimento, mas com amor. Com amor. Com a unção do Espírito Santo. Que nós possamos aprender a expressar esse amor, porque ele já existe dentro de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu. Eu oro e peço ao Senhor que ele possa trabalhar na vida de cada um de nós. Irmãos, a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Não pense que está falando só para você, não. Está falando comigo também. E eu tenho, sabe, buscado, assim, Deus me revela, me mostra, eu preciso consertar, eu preciso estar, né, no centro da tua vontade. Esse é o lugar que eu quero estar. Então, que nós possamos fazer essa reflexão. Se o Senhor vier hoje, o que nós temos para apresentar ao Senhor? O que nós temos? Troca ou amor genuíno, verdadeiro? Que você possa refletir sobre isso e que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele revela o íntimo, o escondido. O salmista, é interessante, né? Eu vou só ler só esse versículo para terminar. Se você quiser, é Salmo 19. Eu achei tão interessante esse versículo. Desculpa eu estar procurando aqui agora, porque eu lembrei, né? Fala assim, olha, que eu li ontem, eu achei tremendo. Fala assim, quem pode entender os seus erros? Quem pode entender os seus erros? Aí, Davi falando, purifica-me dos que me são ocultos. Tem erro nosso que são ocultos até para nós mesmos. Então, Davi fala, quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Salmo 19, versículo 10. E o versículo 12, desculpa. Salmo 19, versículo 12. E o 13 fala assim, também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então, ele está dizendo que havia pecados que eram ocultos até mesmo a ele, mas que o Senhor pudesse revelar. Então, que o Senhor possa trazer a revelação desses pecados, se há em nós esses pecados ocultos, para que nós confessemos, arrependemos e possamos voltar e sermos, né, essa árvore frutífera, que possamos dar bons frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, poderosamente. Em seguida, eu vou estar passando o áudio com as orações.